Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu relato, a minha experiência com a gravidez, tá? Eu vou contar tudo para vocês do começo ao fim, lembrando que cada gravidez é única. Isso não quer dizer que minha gravidez foi dessa forma, que a sua será, não. Isso aqui é só um relato, porque é bom a gente assistir. Na época que eu estava grávida, eu assistia muito relatos, principalmente quando eu já estava perto de parir, muitos relatos de parto, né? Para eu ter uma noção, para eu tentar também mentalizar algumas coisas. Então é bom a gente entender um pouco do processo. Também é bom a gente ouvir outras pessoas contando as suas experiências, porque a gente traz para nós também. Só que cada um tenha a sua individualidade, né? Cada corpo reage de uma forma e cada mulher tem sintomas diferentes também. Eu vou começar do comecinho, tá? E aí depois eu falando sobre questão de sintomas, como é que foi, enfim, pra família e tal. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas espero que vocês gostem, porque eu acredito que isso traz força também para muitas mulheres que estão passando por isso agora e que também estão se sentindo assim, perdidas, como eu me senti. Bem, eu descobri que eu estava grávida e eu tinha feito 2 testes de farmácia que deram negativos. Foram 2 ou foram 3. Eu não me recordo com tanta precisão, tá? Eu fiz 2 ou foram 3 testes de farmácia que deram negativo. Só que minha menstruação estava atrasada e eu tava começando a ter um enjoo. Nada demais, não era aquele enjoo forte de chegar a vomitar, não. Era um enjoozinho de cheiro, de algumas comidas, coisa bem pouca, bem básica mesmo. No meu terceiro, foi o 4º teste de farmácia, que eu não me recordo, deu positivo. Então, eu sabia que estava grávida, deixei assim um tempo na minha mente para eu começar a processar. No mesmo dia, eu contei para o meu marido, que naquela época era namorado. Eu contei logo para ele no mesmo dia que eu fiquei sabendo. A minha primeira sensação foi de felicidade. Só que depois, quando eu comecei a pensar nas coisas, quando eu comecei, ai meu Deus, e agora? Filho, eu comecei a namorar por agora, porque eu tinha só 2 meses com o meu namorado, que era um ficante, que virou namorado, e que depois a gente já foi morar junto. Foi uma coisa muito rápida, assim, muito inesperada que aconteceu, aconteceu. E o medo de contar para os meus pais, o medo do julgamento das pessoas, enfim. Logo de primeiro momento eu fiquei super feliz, só que depois vieram todos esses medos na minha cabeça, sabe? E não só os medos dos julgamentos dos meus pais, das pessoas, também o medo financeiro, o medo da educação, enfim. De primeiro momento você toma aquele baque, né? Aí ou você reage de forma feliz ou você reage de forma triste. E depois você começa a processar aquilo ali e daí que vem os medos, vem os desesperos da vida. Eu não cheguei a ficar desesperada. O meu marido ficou. No dia que ele ficou sabendo, até depois. Ele demorou muito tempo para processar. Mas assim, ele não disse que não ia aceitar, ele não falou nada. Ele ficava quieto. Porque ele já tinha uma filha, né? E ele ficava assim, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? E nessa, ele demorou o tempo dele pra processar e eu demorei o meu. Deixei rolar, deixei passar um tempo para eu começar a fixar aquela ideia na minha mente. Tinha uma outra questão também, a questão do meu corpo, né? O meu corpo estava na melhor fase, né? Que eu treino, faço musculação e eu tava na melhor fase do meu corpo. E aí, e agora, meu Deus, meu corpo vai acabar. Ai, meu Deus, meu corpo vai ficar feio. Eu vou engordar. Aquele medo, porque eu venho de uma obesidade, entendeu? E quando eu consigo me enxergar assim tão bem, acontece a gravidez. Então veio todas essas questões na minha mente. Foi muito difícil enfrentar. Mas aí depois eu falei, agora eu já tô grávida, não tenho o que se fazer, eu tenho que aceitar e tenho que começar a contar para as pessoas. Eu fui contar para minha mãe, eu já ia fazer 4 meses, eu estava na semana de fazer 4 meses, quando eu fui contar para minha mãe. Para minha mãe e pro meu pai. Eu fui lá na minha cidade, meu pai não estava bem de saúde na época.
Eu fui lá na minha cidade para contar para minha mãe e para meu pai para visitá-los também. Foi tanto que nesse período que eu fui visitá-lo, ele faleceu, tá? Isso tudo aconteceu comigo grávida. Foi muito difícil e ao mesmo tempo eu me tornei muito forte, né? Porque se isso fosse há um ano e meio atrás, eu imagino que com a cabeça que eu tenho hoje, pensando para trás, eu não ia conseguir aguentar da forma que eu aguentei. Eu cheguei lá, a primeira a saber foi a minha tia. Contei pra minha tia ficou super feliz. Aí contei pra minha mãe não demonstrou muita coisa, mas eu percebi que ela não tava muito bem. Contei pro meu pai e meu pai abriu um sorriso. Meu pai tava numa fase muito difícil, né? Foi tanto que eu contei pra ele no domingo, na terça-feira ele faleceu. E eu que dei todos os primeiros socorros pra ele. Ele morreu praticamente comigo. Quando ele passou mal, eu dei os primeiros socorros, trouxeram a ambulância logo depois de uns 10 minutos mais ou menos. E eu praticamente reanimando ele o tempo todo, porque ele realmente parou, né, comigo. A ambulância chegou, ele já estava bem rebaixado, mas estava vivo ainda. Quando chegou no hospital, ele veio a falecer. Ele parou olhando pra mim. Ele virou pra mim e falou que não aguentava mais, e com isso ele deu parada cardíaca. Tentaram reanimar, mas não conseguiram. Eu já sabia que não iam conseguir reanimar pelo estado que ele estava. E com isso, eu fiquei extremamente abalada, mas tentando me manter forte por causa da minha mãe, por causa de todo mundo, porque ninguém esperava aquela situação, né? Ninguém esperava aquilo ali. Eu não consegui dar notícia pra minha mãe, enfim. Com isso, minha pressão subiu, eu fiquei extremamente preocupada, fui tomando chá, tentei pensar em outras coisas. Foi um momento muito difícil da minha gravidez. Na semana que ele faleceu na terça-feira. Eu falei que eu não queria ficar lá, porque estar lá em casa estava me fazendo muito mal e eu tinha que pensar também no meu filho. Com isso, vim pra Ilhéus, né? Com isso, quando eu cheguei aqui, 2 dias depois nós chegamos na quarta, meu pai faleceu na terça, viemos na quarta, porque ele foi enterrado na mesma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui fazer ultrassom. Quando eu fui fazer ultrassom, era um menino, já dava até pra ver o sexo, era um menino, e eu fiquei bastante feliz, muito, muito, muito. O Pedro também ficou muito, muito feliz. Já estávamos felizes com a ideia do bebê. Minha mãe estava assim radiante por ser um menino. De primeiro momento ela não tinha aceitado muito, mas decorrente à morte do meu pai, tudo mudou na cabeça dela. E essa criança veio para trazer uma felicidade diferente pra gente, um ânimo diferente pra gente, entendeu? Com isso, eu já estava com 4 meses. O que tinha mudado até esses 4 meses foram... baixou a minha disposição. Aquela disposição toda que eu tinha para treinar, eu não tinha mais. Parei de tomar os meus estimulantes para treino, as coisas que cafeína, enfim, pré-treino, parei de tomar, né? Continuei suplementando, creatina, whey, que não tem nada contraindicado, eu só parei mesmo de tomar os estimulantes. Enjoei um pouco de alguns cheiros logo no começo, depois fui reagindo normal. O que eu enjoei mesmo foi ovo, e com isso eu parei de comer ovo. E não tava tendo disposição pra nada. Um sono que não acabava nunca. Esse sono meu não acabava nunca, gente. Interessante como o corpo e a cabeça muda assim automaticamente. Com 4 meses eu não tinha barriga ainda assim que mostrava. Eu vou postar a foto aqui pra vocês verem como estava a minha barriga. Então, a minha barriga não tinha aparecido muito também, porque eu treinava, eu continuei treinando todos os dias. Até o 4º mês, eu tava pegando pesado ainda, eu não tinha diminuído carga, nada, tava treinando em alta. Com o passar dos meses, eu sempre trabalhei em salão, fazendo alongamento de unha, e também trabalhava como enfermeira de home care. Fazia muito plantão, tava trabalhando muito. Foi a época que eu mais trabalhei de plantão, perdendo noite.
E chegando ao 6º mês, mais ou menos, eu já não aguentava mais fazer plantão. Eu já tava no nível assim que eu não tava aguentando, porque eu pegava 4 plantões noturnos por semana. E aí trabalhava de dia no salão, aí nisso saía do salão, treinava, ia pra residência pra dar plantão, saía de manhã cedo, vinha pra casa, tomava banho, ia pro salão. Tinha dias que eu não dormia, de um dia pro outro, eu não dormia. E com isso eu estava extremamente cansada psicologicamente. O meu corpo ainda não se sentia cansado, mas psicologicamente eu já estava cansada. Então, resumindo muito rápido para vocês, a partir do 6º mês, eu não estava mais trabalhando de plantão, né? Eu mudei. Graças a Deus, Jesus assim preparou uma pessoa abençoada na minha vida, que é a minha coordenadora, e ela me mudou de setor. Eu parei de dar plantão e fui trabalhar só administrando medicação, que isso chama-se de gerenciamento, tá? Da parte do home care, que é administrando medicação, fazendo curativo, enfim, também em residências. Então, eu deixei de dar plantão e trabalhava só assim. Gente, pra mim foi um céu de verdade, de verdade. Ai, foi maravilhoso. Com isso, continuei no salão e continuei trabalhando no gerenciamento de enfermagem. Foi maravilhoso pra mim. Graças a Deus, foi Deus que preparou, porque eu já estava extremamente cansada, não estava aguentando mais. Com isso, a barriga começou a crescer, eu comecei a ficar mais pesada. Mas assim, gente, eu não tinha sintomas nenhum. Meu pé não inchou, eu quase não engordei. Pra vocês terem ideia, eu só engordei 11 quilos. Eu não sentia mais enjoo, eu comia de tudo. Comia muito, tá? O que me deu foi muita fome e vontade de comer coisas que eu não comia antes. Foi tanto que já tinha 3 anos eu sem tomar refrigerante. Foi a época que eu mais tomei refrigerante, foi na época da gravidez. Meu Deus, eu comia de tudo. Brigadeiro, açaí, refrigerante, salgado. Meu Deus, como eu gastei com comida nessa época da gravidez. Comia muito, sem parar. Eu sentia muito desejo. Meu Deus, desejava comer as coisas assim, ó, que eu salivava. Eu ficava pensando, eu suava frio com aquela vontade de comer. E tinha que comprar, não tinha jeito. Depois disso, eu comecei a barriga crescer. Minha barriga veio ser notória mesmo, assim, as pessoas percebendo que eu estava grávida no 6º mês. Foi quando minha barriga começou a aparecer mesmo. E com isso, foi crescendo, não ficou um barrigão. Eu vou estar postando foto aqui pra vocês verem como é que foi um pouco do processo, né? Vou botar aqui pra vocês 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, enfim. E aí eu comecei a ficar com o rosto mais largo, mas eu não engordei muito. Gabriel começou a mexer no 6º mês. E, gente, foi incrível a minha gravidez. Por quê? Eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia nada. Nada. Continuei trabalhando de moto pra cima e pra baixo. Desde já, tomem cuidado, tá? Andar de moto. Eu andei porque foi extrema necessidade. Eu andei de moto até no dia de parir, tá? Até no dia de parir, eu estava andando de moto. Não tive problema nenhum. Meus pés não incharam. A única coisa que eu tive no 8º mês que começou foi uma dor no punho, que irradiava para esses 2 dedos. E eles ficavam dormentes. Adormecia a minha mão e eu sentia muita dor. Foi o que eu senti. A não ser isso, gente, eu fazia de tudo. Agora, sono, quando chegou assim do 8º mês, eu sentia muito sono. No 8º mês, eu parei de trabalhar no salão, porque eu não tava mais conseguindo ficar sentada, né? Começava aquela dor pélvica, aquelas dores, porque o bebê já tava encaixado desde o 5º mês. Desde o 5º mês que ele já tava encaixado. Então, eu tava sentindo aquelas dores pélvicas. Saí do salão, fiquei só com a enfermagem. Com isso, eu aumentei o meu ritmo de trabalho com a enfermagem, porque eu saí do salão e pra mim o trabalho da enfermagem era bem mais leve. Eu só ficava de moto pra cima e pra baixo, mas quanto a isso, pra mim não tinha problema algum, que eu sempre andei de moto. Mas, gente, minha gravidez foi maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu não tive quase sintomas nenhum, eu não senti quase nada. Esse negócio de, não durmo de um lado, pô, dormia de tudo quanto era posição. Eu só fiquei com muito sono e muito cansada. Eu parei de treinar no 6º mês, que eu já não aguentava mais, um cansaço terrível. Já não tava afim mais. Eu falei, eu vou engordar mesmo, não tô nem aí, vou parar de treinar. E não tô nem aí. Foi o que aconteceu. Eu parei de treinar no 6º mês, comia muito.
comia muito, só que eu não engordei, só engordei 11 quilos. Apesar de que Gabriel só nasceu com 2 quilos, 945, eu engordei 11 quilos. Então, provavelmente, eu engordei uma quantidade boa, né? Mas eu engordei aquela coisa, aquele excesso. Então, minha gravidez foi muito tranquila, mas eu, sinceramente, honestamente, eu não gostei de estar grávida. Pela falta de disposição, não conseguia acordar cedo, tudo era sono, tudo era fome, tudo era sono e fome. Sono e fome. Foi a época que eu mais dormi, foi a minha época da gravidez. Tinha dia de eu dormir assim, ó, de manhã, e fazer os atendimentos, voltar, dormir, não almoçava, continuava dormindo, fazia o atendimento da tarde, voltava, dormia e só acordava à noite. E dormia cedo. Tipo assim, eu dormia muito e comia muito. Mas eu não sei, isso pra mim foi super tranquilo. Esse foi o meu relato da gravidez, foi assim, bem simplificado, porque já tá já em não sei quantos minutos aí. Espero que vocês assistam, que vocês gostem. Eu não tive quase nada para contar, foi coisas bem simples mesmo que aconteceram, graças a Deus. Mas eu não desejo, sabe, estar grávida de novo, não tenho saudade do barrigão, até porque a barriga me incomodava. Eu me sentia gorda, andava de perna aberta, assim, parecendo uma patinha, não tinha roupa que ficava boa. Eu não comprei roupa, que eu falei que eu não ia gastar com roupa. Então eu usava as mesmas roupas que eu tinha, mais larguinhas. Eu fui continuar usando, então eu me sentia feia, autoestima muito baixo. Meu cabelo ficou feio, ressecadão, sabe? Aquele cabelo ressecado, poroso, meu cabelo ficou, quebrou bastante. E eu me sentia muito feia. Muito feia, muito feia. Então eu não desejo estar grávida novamente. Não sinto falta do barrigão. Não sinto falta de estar grávida. Foi uma fase boa, porque o amor da minha vida nasceu. Mas, ó, não gostei de estar grávida não, sinceramente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam aí se vocês estão grávidas, se vocês gostaram de estar grávida, como é que foi a sua experiência. Eu vou fazer um vídeo de relato do parto, que foi um babado. Eu acho que eu também não quero estar grávida mais por causa do parto. E quando eu tava grávida, eu não tinha sentimento assim, né? Eu sabia que eu tava grávida, tava carregando meu bebê, mas não tinha aquele sentimento. E, gente, quando eu peguei ele no braço, eu olhei assim, sabe aquela coisa que flui dentro de você? É amor de Deus mesmo. É Deus, é coisa de Deus nas nossas vidas, porque foi incrível. Incrível, e eu amo ser mãe. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu amadureci, eu sou outra pessoa. Eu tenho alguém pra amar, assim. Eu olho pra ele e falo, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo, gente. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar quando eu olho pra ele. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não desejo estar novamente, dá pra entender? Gente, espero que vocês tenham gostado, viu, desse vídeo. Que eu falei tudo que aconteceu mesmo, bem rapidamente. E é isso. Tchau. I've been thinking about myself today.